Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incluiu para dentro do ministério da nova aliança. Senhor, fazemos parte agora desse único ministério, que vai perdurar até a volta do Senhor. Senhor Jesus, nessa manhã queremos nos aperceber da importância que cada um de nós, como membros do Teu corpo, somos tão cruciais, somos tão importantes nesse processo de edificação. Senhor Jesus, por isso fala a nós essa manhã, fala a Tua necessidade, não simplesmente aquilo que gostamos e queremos ouvir. Ó Senhor Jesus, mas venha nos alinhar com Teu Espírito, pois esse ministério é de Espírito e vida. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus, vimos que desde que os discípulos receberam o sopro do Espírito no dia de Pentecostes, vimos ali que o Senhor deu início ao ministério da nova aliança. Ali houve o surgimento da igreja. Então o Espírito foi soprado em forma de poder exterior sobre os 12, e aí o Espírito que foi soprado neles foi algo tão intenso, tão forte, que naquele mesmo dia, 3.000 pessoas foram salvas e foram batizadas para dentro do corpo de Cristo. Senhor Jesus, no entanto, esse ministério da nova aliança está caracterizado também como sendo o ministério do Espírito. Vamos falar juntos? O ministério do Espírito. E esse ministério é o único ministério. Não há 2 ministérios, 3 ministérios. Claro, individualmente, os nossos dons desenvolvidos se tornam ministérios para o único ministério, que é o ministério da edificação do corpo de Cristo. Então Deus incluiu cada um de nós para sermos parte desse único ministério. Você se sente parte desse único ministério? Quem se sente parte desse único ministério diz amém. Senhor Jesus. E esse ministério, ele precisa ser trabalhado em nós, para que possamos progredir na edificação da igreja. Inclusive é o tema, eu não sei se tem aí, da mensagem de hoje. Procurar e progredir para a edificação da igreja. Vamos falar juntos? Procurai, progredir para a edificação da igreja. Fala por mão do seu lado, vamos progredir para a edificação da igreja. Amém. Para progredirmos para a edificação da igreja, nós ouvimos ontem uma palavrinha que não é muito comum para nós, né? Colimados. Todos juntos, para um único objetivo, focados num único objetivo. Qual o objetivo? De trazer o Senhor de volta, estabelecer o reino do Senhor nessa terra, através desse ministério. Senhor Jesus, e nós vimos a importância que cada membro tem para o Senhor. Então foi nos dado ontem o exemplo da mesa, né? Uma mesa aparentemente não tinha tanta utilidade, assim éramos muitos de nós, no mundo sem esperança, sem Deus, no lamaçal do pecado, tudo sujo, sem esperança, mas um dia Deus olhou para nós, e Ele falou assim, esse aqui pode ser útil para mim, eu quero que esse aqui seja útil para mim, e Deus viu um potencial em nós, que talvez muitas pessoas olhavam para nós, nos julgávamos pela aparência, e dizia, esse aí não tem jeito. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo para mim e para você, tem jeito sim. Nós estamos aqui porque há esperança para nós, ainda que sejamos falhos. Mas irmãos, se Deus nos incluiu nesse ministério, é porque Ele quer nos aperfeiçoar, é porque Ele quer trabalhar em nós, e Ele quer nos tornar um vaso útil em suas mãos.
Quem quer ser um vaso útil nas mãos de Deus, diz amém. Amém. Aleluia, eu quero ser um vaso útil nas mãos do Senhor. Ó Senhor Jesus. E para nós entendermos um pouco mais como que se dá essa progressão para edificar a igreja, nós precisamos entender 4 capítulos de 1 Coríntios. O capítulo 11, o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. No capítulo 11, nos mostra acerca do encabeçamento de Deus, que é estabelecido por Deus, esse encabeçamento, essa ordem é regida por Deus, e essa ordem também ela rege todo o universo na esfera espiritual. Então o capítulo 11 mostra para nós um princípio muito importante, que é a questão da submissão e da obediência ao encabeçamento do Senhor. Senhor Jesus, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo, mais à frente. Já no capítulo 12, vai falar um pouco para nós, para que não sejamos ignorantes com respeito aos dons espirituais. No capítulo 13, vai traçar para nós a melhor forma para nós servirmos a Deus na igreja, para que realmente nós possamos nos desenvolver nesse processo de edificação, que é o dom supremo, o amor que vem de Deus. Irmãos, existe um dom supremo, esse dom supremo é o amor, e esse amor, a fonte desse amor, é o próprio Deus. E por fim, 1 Coríntios 14, vai trazer para nós justamente um apanhado geral, mostrando como cada dia nós podemos viver a vida da igreja, nos desenvolver no viver da igreja, com vistas a essa edificação. Então, Deus está edificando a sua casa. Nós cantamos um hino que conta a experiência de Davi, né? Senhor, Davi jurou, não vou em minha tenda entrar. Como é? É o 398? Né? Ao leito meu subir, nem os meus olhos descansar, até que eu encontre, enfim, lugar para ti, ó Deus. Desejas ter o quê? Um lar, Senhor, e reunir os teus. Então Deus deseja ter um lar. E na verdade Deus agora já tem um lar. Aqui era a oração de Davi, mas essa oração se concretizou quando a igreja foi gerada. Então, qual é a habitação de Deus hoje? É a igreja. E eu e você somos a habitação de Deus no Espírito. Então Deus habita no nosso espírito. Senhor Jesus, eu não sei se os irmãos estão conseguindo tocar no sentimento, mas eu sinto que nós precisamos nos aperceber da importância de termos o Espírito dentro de nós. Porque só esse Espírito, sendo trabalhado no nosso interior, é capaz de concluir a boa obra que o Senhor começou em nós. Irmãos, Deus começou uma boa obra em nós. Por isso nós temos o Espírito dentro de nós, né? Deus agora tem um lar. Deus habita dentro do nosso espírito, Deus habita na igreja. Mas haverá um tempo que a era da igreja vai passar. E dar-se-á uma nova era, a era do reino milenar, aonde nós precisamos crer que estaremos lá. Os irmãos creem que nós estaremos no reino? Pela fé, eu creio que eu estarei lá. Quão cego fomos nós, só vendo nossa habitação, enquanto o teu lar estava em desolação. Subi ao monte e trazei madeira e edificai. Não adieis, nem mais tardeis, é tempo trabalhar. Senhor, desperta alguns. A minha oração nessa manhã, se ainda há alguns que estão desapercebidos, que nessa manhã o Senhor possa nos despertar. Senhor, desperta alguns para a tua casa construir, assim como Davi, um povo que deseja vir, em tua obra trabalhar, que honra te servir.
teu coração satisfazer, teu templo erigir. Nos que chamaste, ó Deus, você foi chamado pelo Senhor? Então faça essa oração: Senhor, vem infundir o teu encargo em mim. Vem teu encargo infundir. De tudo entregar, até o edifício teu surgir. Agora há uma novidade aqui. As portas do Hades não irão a igreja subjugar. Senhor Jesus, vem logo então a igreja edificar. Então o Senhor fez essa promessa, que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja edificada. No capítulo 11, versículo 3 de 1 Coríntios, diz assim: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então nesse versículo 3 fica muito claro e implícito para nós a ordem que Deus estabeleceu que rege o universo espiritual. Deus como cabeça de Cristo, o homem, Cristo como cabeça de todo homem, e o homem como sendo o cabeça da mulher. Irmãos, cada elo dessa corrente é importante no processo de edificação. Nós nunca podemos pensar que somos desprezíveis. As irmãs são extremamente importantes nesse processo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que as irmãs, por ser o último elo da corrente, ela recebe todo o suprimento que vem de Deus, de Cristo e do homem? Olha como a mulher é abençoada, né? Toda sorte de bênçãos, recai sobre a mulher. Por isso que as mulheres são importantes nesse processo de edificação. Porque elas é quem recebe toda a carga. Não é à toa que as irmãs, comumente, têm muito encargo pela oração. Porque a oração é que move o braço de Deus. Quando nós oramos, Deus se move. E quando Deus se move, Ele encontra um caminho para poder dar continuidade ao seu propósito eterno. Então é importante nós sabermos, aqui no versículo 12, diz assim: porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Irmãos, e tudo vem de Deus. A mulher saiu do homem por um lado. Mas por outro lado, a mulher é a que tem o poder de gerar. Então, por um lado a mulher saiu do homem. Mas hoje a mulher gera o homem. Para quê? Para que o propósito de Deus tenha continuidade. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Deus usou as mulheres para procriar. E Deus agora quer ter uma expressão. E Ele precisa do quê? De homens e mulheres comprometidos com o propósito de Deus. Então, em se tratando desse encabeçamento de Deus, acerca da esfera espiritual, nós vemos que no relacionamento entre Deus e Cristo, não há problema, porque a dimensão, a esfera onde Deus habita é celestial. Então lá não tem problema. No relacionamento entre Cristo e a igreja também não tem problema nenhum. Porque a igreja é celestial, Cristo é celestial, então não há problema. Mas quando se trata de Cristo e o homem, aí nós vemos que já não há tanta sujeição assim. Porque o homem terreno cogita das coisas terrenais, porque caiu, porque comeu daquele fruto que todos nós conhecemos, e esse velho homem hoje ele está ativo. Senhor Jesus, mas nós precisamos levar esse homem ao encabeçamento do Senhor. Ó Senhor Jesus! Vamos invocar? Ó Senhor Jesus. E no tocante ao homem e à mulher,
Entre Deus e Cristo, nós vemos que há uma coordenação. Nós vemos que não há problema de sujeição. Nós vimos claramente o Senhor quando foi orar no Getsêmani, o que ele orou? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, Cristo estava sempre em sujeição à vontade do Pai. Então, da mesma forma, nós, principalmente os casais na vida da igreja, nós precisamos estar em sujeição ao encabeçamento de Cristo. Quando Cristo passa a encabeçar o nosso lar, tudo passa a estar em harmonia, em perfeita harmonia. Senhor Jesus, amém. Todos esses elos dessa corrente são indispensáveis para a edificação da igreja. Então vemos claramente Deus, Cristo, o homem e a mulher como sendo um canal para levar adiante o propósito de Deus. E já no capítulo 12, versículo 3, fala acerca de, no capítulo 11 que nós vimos, ele fala aqui de nós tomarmos conhecimento desse encabeçamento. Quero que saibais, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Mas no capítulo 12, ele fala de nós, para que nós não venhamos a ser ignorantes. Não quero que sejais ignorantes. Então, 1 Coríntios 12, versículo 3 diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então aqui está muito claro para nós que até a questão do nosso invocar, amém, nós só podemos invocar o nome do Senhor mediante o Espírito Santo, mediante esse encabeçamento que vem de Deus. Senhor Jesus, que possamos nos aperceber mais disso, né? O versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ele poderia falar coletivamente, mas ele falou aqui, ele distribui como lhe apraz a cada um, ele foca duas vezes, cada um, ou seja, eu, você, o outro que está do seu lado, cada um, e ainda individualmente, para não ficar dúvida. Então isso fica claro para nós, que todos nós somos importantes para Deus. Nenhum de nós podemos nos considerar insignificantes. Todos nós somos importantes para Deus. Deus quer nos usar. Ó Senhor Jesus, versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando mais uma vez aqui, cada um deles. Olha a importância que cada um tem. Cada um deles aonde? No corpo, como lhe aprouve. Ó Senhor Jesus. E aí, quando chega no versículo 28, ele fala: uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, e ele começa a descrever a importância e o papel que cada um precisa desenvolver no corpo de Cristo. Então nós nunca podemos pensar, por exemplo, a minha mão tem 5 dedos, mas se eu tirar o polegar, eu não vou conseguir segurar as coisas com firmeza, porque está faltando um membro. Então isso fica claro para nós, que quando eu me excluo da minha responsabilidade, como um membro do corpo de Cristo, de estar ativo para edificar a casa de Deus, eu estou sendo, na verdade, um entrave
para que os outros membros do corpo se desenvolvam. Percebe como cada um de nós somos importantes? Mas quando todos os membros estão envolvidos e comprometidos, nós podemos pegar as coisas do Senhor com responsabilidade. Então só foi possível pegar esse copo com responsabilidade porque um dedo que é essencial nesse processo se incluiu. Então, irmãos, isso mostra que todos nós precisamos nos comprometer e assumir o nosso papel no corpo. Nenhum de nós podemos estar de fora. Todos nós precisamos estar engajados, comprometidos, envolvidos, para que o Senhor possa voltar. Eu gosto de dar o exemplo de comprometido, o café da manhã do americano. Ovo, queijo e bacon. O ovo, a galinha, para dar a sua contribuição para o café da manhã dele, não precisou doar a sua vida. Ela simplesmente contribuiu com o ovo e continuou viva. O queijo, a vaca também só doou o leite, supriu a necessidade do americano, mas não comprometeu a sua vida. Mas o bacon, o porquinho, precisou doar a sua vida para se tornar um desfrute para o americano. Então, se comprometer é doar a nossa vida. A Bíblia fala que assim como o Senhor deu a vida dele por nós, nós agora devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Fala para o irmão que está do seu lado: eu preciso dar minha vida por você. Eu preciso dar minha vida por você. Né? Amém. Amém, Fábio? Preciso dar minha vida por você. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Então esse comprometimento é crucial para que possamos levar adiante o propósito de Deus. Se não há comprometimento, não tem como o Senhor avançar. Não tem como haver uma progressão para a edificação da igreja. Antes vamos ficar parados, estagnados em nós mesmos, e o Senhor não vai ter um caminho para avançar. Oh, Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor. Todos nós somos importantes para Deus. E aqui ainda, no tocante a esse quesito não ser ignorantes, o apóstolo Paulo ele traz três afirmações acerca de não sermos ignorantes. A primeira é não ignorar o plano de Deus para Israel, que está registrado em Romanos 11, 25. Também, como vimos agora no capítulo 12, os versículos 1 e 2, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Então aqui está claro para nós, não sermos ignorantes com respeito aos dons espirituais. E uma terceira advertência do apóstolo Paulo, está em 1 Tessalonicenses 4,13, que fala para nós não sermos ignorantes no tocante à volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, 1 Tessalonicenses 4,13 diz assim, ó: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, mais uma vez ignorantes, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então o Senhor está falando claramente para nós, acerca dos que dormem, para não nos entristecermos como os demais que não têm esperança. Se temos a vida de Deus, ainda que venhamos a perecer fisicamente, mas aleluia, aleluia, temos a promessa da vida em nós, nós temos o Espírito dentro de nós, e nesse Espírito habita ali o poder da ressurreição e da vida, que é o mesmo Espírito que trouxe ao Senhor Jesus dos mortos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Então,
esse encargo, essas 3 advertências, o ponto crucial é não sermos ignorantes com respeito aos dons espirituais. Ó Senhor Jesus, também a partir do versículo 3 do capítulo 12, ó Senhor Jesus, vou tentar correr aqui que é muito encargo e pouco tempo, tá bom? Senhor Jesus, a partir do versículo 3, 12, 3 diz assim: por isso vos faço compreender, vamos ler a partir do 4, esse aqui a gente já leu, né? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então aqui está claro para nós, né? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade aonde? No serviço. Serviços aqui no original é ministérios. E ministério no grego é diaconia. E diaconia está totalmente relacionado ao nosso serviço a Deus. Então, e também há diversidade nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações ou operações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então nós vemos aqui os dons, os ministérios e as operações. Então Deus, ele tem um princípio. E existe um processo para edificar a casa de Deus. Primeiramente, o Espírito nos deu dons mediante o quê? A graça. Quem recebeu a graça aqui do Senhor diz amém? Amém. Recebemos a graça. Então a graça é para mim. Mas o dom não é para mim. É para outros. É para edificar outros. Então, se eu quero ser edificado, eu preciso do quê? Da graça de Deus por um lado, mas por outro lado, eu preciso da justa cooperação de cada parte nesse processo, um cooperando com o desenvolvimento espiritual do outro. Por quê? Todos são importantes nesse processo. Então, tem os dons, aí tem os ministérios. O que é os ministérios? É o dom aperfeiçoado. Quando ganhamos o dom, ganhamos também graça. E ao exercitar o dom, ganhamos mais graça. E posteriormente esse dom se tornou em ministério. Para que esses ministérios? Para edificar o corpo de Cristo. E as realizações? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, por um lado, Deus precisa da nossa cooperação, mas quem vai realizar a obra de Deus é Ele mesmo. E Ele conta com a nossa cooperação. Senhor Jesus. E o versículo 11 diz assim: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então essas realizações Deus distribui individualmente para cada um de nós. Até mesmo as ferramentas que Deus tem usado nos últimos dias, evangelismo dinâmico, grupo familiar de cuidado e multiplicação, o que mais? Expolivro, tantas ferramentas o Senhor tem nos dado. E nós temos visto que não são ferramentas onde um indivíduo aparece. São ferramentas coletivas. Porque Deus, nessa reta final, Ele precisa do engajamento e do comprometimento de cada membro do corpo de Cristo. E por que o Senhor tem operado tantos milagres e maravilhas, os sinais têm nos acompanhado também? Por que tudo isso? Porque o corpo está comprometido com essa causa, de fazer o desfecho dessa era. Irmãos, eu não tenho dúvida, nós estamos na reta final. E não podemos ficar na passividade. Nós precisamos ter uma reação positiva. Nós precisamos nos levantar e sair, e pregar o Evangelho. Não como um indivíduo, para nos autopromover, mas como membros e como corpo de Cristo, para edificar a casa de Deus. Oh Senhor Jesus.
E aí no capítulo 12, versículo 31, Paulo nos orienta que procuremos os melhores dons. Quais são os melhores dons? São aqueles que edificam o corpo de Cristo. Existem dons que edificam apenas o indivíduo. É bom também. Muitas vezes eu preciso ser edificado individualmente. E Deus quer trazer essa edificação pessoal para mim, o meu desenvolvimento. Mas Deus hoje, Ele está muito mais preocupado, não apenas em me edificar individualmente, mas Deus quer nos edificar coletivamente. Por isso que o 31 diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, os melhores dons são usados para edificar a igreja. Efésios 4:7, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Efésios 4:7. Ó Senhor Jesus, ao abrir a Bíblia, você pode ir invocando o Senhor e pedir: Senhor, fala comigo. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Todos acharam? Quem achou diz amém. Vamos lá. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de... Então aqui está falando o quê? Que a graça foi concedida a cada um de nós, ou seja, todos nós que provamos a regeneração, o novo nascimento, nós somos regenerados para uma viva esperança, mediante a graça que recebemos. Então, como foi falado, essa graça é para edificar a minha pessoa. Mas quanto ao dom, que ele fala aqui, que a graça veio segundo a proporção do dom de Cristo, esse dom é para quê? Para edificar a casa de Deus. E aí cabe para nós uma pergunta: o que nós temos feito com o dom que Deus nos deu? De que maneira nós temos usado o dom que Deus nos deu? Nós temos usado o dom que Deus nos deu para edificar a casa de Deus? Ou temos usado o dom que Deus nos deu para o nosso próprio benefício? Para nos autopromover? Para dizer que somos capazes? Que podemos? Que fazemos e acontecemos? O que você está fazendo com o seu dom? Eu preciso fazer essa pergunta para mim nessa manhã. Como eu estou usando o meu dom? Será que realmente eu estou usando o meu dom para edificar a casa de Deus? Ou eu estou usando o meu dom para o meu benefício? Se for para meu benefício, você vai ser um daqueles que foram apenas chamados, mas não foi escolhido para reinar. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui nessa manhã, possamos ser escolhidos por Deus. Que Deus possa olhar para nós e falar assim: eu quero que você reine comigo. Entra para o gozo do teu Senhor. Ó Senhor Jesus. E aí só há uma maneira de nós usarmos o nosso dom. Para que a nossa motivação seja pura, nós precisamos tocar no amor de Deus. O amor de Deus é o dom supremo. E sem amor, os nossos dons são inúteis. Se você serve apenas porque você tem uma obrigação, você não está edificando. Está sendo em vão o seu serviço. Mas se você estiver edificando com amor, com responsabilidade, irmãos, pode ter certeza de uma coisa: não só a casa de Deus vai ser edificada, mas você terá o passaporte de livre acesso para o reino. Senhor Jesus, então nós precisamos nos encher com esse amor. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios 13, já entrando em 1 Coríntios 13,
Oh, Senhor Jesus. Primeira Coríntios 13, 4 ao 7. Diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Quando chega aqui no tudo sofre, irmãos, é um desafio. Porque às vezes nós cremos, nós esperamos, mas quando fala de sofrer e suportar, talvez a gente não esteja tão abertos para isso, dispostos a isso. Tudo sofre. Sabe o que é tudo sofre? Imagina, você está andando na rua e você dá uma topada numa pedra com o pé descalço. Seu pé ficou enfermo, não ficou? E aí ali gerou uma infecção. E para não evoluir para um tétano, você precisa procurar uma unidade de saúde. Para quê? Para tomar uma vacina. Eu pergunto, a injeção é no lugar do ferimento ou é num membro que está sadio? No membro que está sadio, né? É no músculo. Isso é muito significativo, irmãos. Muitas vezes nós questionamos o Senhor por sofrimentos que passamos. Senhor, eu te sirvo com integridade. Eu tenho doado a minha vida pelos irmãos. Eu tenho ofertado ao Senhor. Eu tenho orado ao Senhor. Eu tenho te buscado. Eu tenho saído para pregar o Evangelho. Eu tenho feito tudo para contribuir com o processo de edificação. E o Senhor permita que eu leve uma vacina dessa. Está passando por esse problema, essa situação toda. Na hora talvez você não entenda. Mas lá na frente você vai perceber. Tem um membro do corpo que está doente. E Deus vai te vacinar para que você seja a cura daquele membro. Então, muitas vezes é assim na nossa experiência, nós não entendemos muita coisa. Mas o que nós precisamos crer é que se passamos por determinadas provações, ainda que dentro dos princípios normais que o Senhor estabeleceu para nós, precisamos crer. O Senhor está me vacinando para que eu seja útil para a edificação do corpo de Cristo. Para que eu possa ser a cura para aquele que precisa da cura. Ó Senhor Jesus, e o versículo 13, o versículo 8, a parte B fala assim, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O que está implícito para nós? Que existem dons que um dia vão se acabar. Por exemplo, a pregação do Evangelho é para nós vivermos ela hoje. Pregarmos o Evangelho hoje, porque um dia esse dom de pregar o Evangelho vai passar. Mas a parte A do versículo 8 diz que tem um dom aqui que jamais vai acabar. Você crê nisso? Quem crê diz amém. Vamos falar qual que é esse dom? O amor jamais acaba. Mais uma vez. O amor jamais acaba. Então muitos dons vão se acabar um dia, mas o amor permanecerá para sempre. E o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Então a edificação da casa de Deus não pode ser feita de qualquer maneira, como bem parece aos meus próprios olhos. Irmãos, a edificação da casa de Deus precisa
a nossa motivação precisa ser o amor que vem de Deus. Oh, Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor. O amor tudo sofre, no original significa cobrir com telhado. Amor tudo sofre significa o quê? Cobrir com telhado. Ainda que você sofra algum dano, não exponha as fraquezas dos irmãos. Antes, cobrimos as fraquezas uns dos outros. Então, tudo sofre nesse contexto, é você cobrir com o telhado a fraqueza do irmão. Mas muitas vezes, na minha experiência, eu sou escrachado. E ao invés de abrigar o irmão, que é parte de mim, porque ele faz parte do mesmo corpo que o meu, eu degrino ele. Senhor Jesus, mas aleluia, nós temos o amor, né? 1 Pedro 4,8. Já estamos partindo para a conclusão. 1 Pedro 4,8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor o quê? Intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Aqui, cobrir multidão de pecados significa o quê? Sofrer por causa do outro. É como o exemplo da injeção. Teve uma ceapista que veio conversar comigo outro dia, que todo o tempo ela tomando vacina, e na concepção dela estava tudo certo. Mas depois ela entendeu que aquela vacina era para o benefício do corpo de Cristo. Senhor Jesus. E aí ele continua: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme o quê? Graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Para quê? Em todas as coisas, irmãos, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui está falando que tudo isso que nós passamos precisa produzir o quê? Glória para Deus. Deus precisa ser glorificado em Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. E assim nós vamos progredindo para a edificação da igreja. Entramos finalmente para concluir o capítulo 14. Ó Senhor Jesus, vamos invocar? Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. 1 Coríntios 14, o 3 e o 4, diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então aqui está falando acerca dos dons espirituais que edificam um indivíduo e dos dons que edificam a igreja. Qual é a preocupação de Deus hoje? É que a igreja dele seja edificada. Porque só uma igreja edificada é que as portas do Hades não irão prevalecer contra ela. Ó Senhor Jesus. Então aqui fala de forma clara, né? O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, ou seja, edifica o indivíduo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O que é profetizar?
É falar por Deus, é falar Deus e é falar Deus para dentro das pessoas. Aí tem 3 níveis de falar por Deus, de profetizar. Falar Deus, falar por Deus, falar Deus e falar Deus para dentro do espírito das pessoas. Ó Senhor Jesus! Por isso, nossas reuniões devem expressar o Senhor. Quando alguém entra em nossas reuniões, quem as pessoas veem? Nós ou o Senhor? Né? Cada um pode fazer uma análise da onde você se reúne. Como tem sido o seu viver? Como filho de Deus? Você tem expressado ao Senhor? As pessoas quando olham para mim, olham para você, o que elas veem? Elas veem o Senhor? Então, irmãos, nós precisamos atentar para esses detalhes, né? As pessoas quando entram na reunião, elas precisam ver o que? A manifestação de Cristo. Talvez você individualmente fale assim, mas eu não preciso me reunir. Para que eu vou me reunir? Eu não já sou parte do corpo de Cristo? Mas você individualmente é apenas um membro. Um membro não constitui o corpo. O corpo é muitos membros. E você sozinho, lá na sua casa, vai ter só aquela porção de Cristo para você, porque você está só. Mas quando você vai para a reunião da igreja, que você se junta com outros irmãos, tem muitas porções de Cristo e um plus a mais. A Bíblia fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, qual é o plus? O Senhor está ali no meio. Então perceba que as reuniões da igreja, elas são essenciais para manifestar Cristo. Reunião de oração é a reunião mais importante da vida da igreja, a menos frequentada. Por quê? Porque às vezes nós não estamos tão dispostos assim a expressar Cristo. E é na oração que nós nos conectamos ao Senhor, pelo Espírito, para poder mover o braço de Deus, para cumprir com o propósito de Deus. Então, irmãos, todos nós somos importantes para a edificação, e todos nós precisamos perceber uma coisa, que nós precisamos manifestar Cristo não só no nosso viver diário, secular, mas nós precisamos expressar Cristo junto dos irmãos nas reuniões da igreja, para que o Senhor também possa se fazer presente no nosso meio. O versículo 5 fala dos dons superiores. Então, se existe dons superiores, existe também dons que são inferiores. Quais são os dons superiores? São esses que são voltados para edificar o corpo. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Aí depois ele continua, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se a interpretar, para que a igreja receba o quê? Edificação. Então, quando a igreja é edificada, quando todos os membros do corpo abrem a boca para falar por Deus. Você sabia que o pé fala, a mão fala, o olho fala, a orelha fala? Quem sabia aqui diz amém? Muitos não sabiam, mas vão ficar sabendo. Por exemplo, de novo o exemplo da topada no pé. Quando você dá uma topada no pé, o que a sua boca grita? Aí o quê? Quem falou? Foi a boca ou foi o pé? A boca falou o comando que o pé mandou para ela dizer. Mas quem está reclamando não é a boca, é o pé. Isso é muito significativo, porque alguns irmãos podem se esconder por detrás daqueles que têm costume de falar mais nas reuniões e não exercitar o dom de profetizar. Mas a palavra de Deus diz que todos podereis profetizar. Todos podereis profetizar. Um após o outro. Para edificar a igreja. Fala por mão do seu lado, você pode falar por Deus. Você pode profetizar.
Você pode profetizar. Amém, irmão Adalberto? Amém. Nós podemos falar por Deus. Podemos falar Deus. E falar Deus para dentro do espírito dos irmãos e das pessoas. Irmãos, não se esconda atrás da sua timidez. Não se esconda atrás do seu medo de falar em público. Você quer aprender a se exercitar na prática de falar? Seja mais frequente nos grupos familiares. Porque lá tem pouca gente, a vergonha é menor. Você começa falando, e daqui a pouco, quando chega numa reunião grande, você talvez vai se desinibir e vai ter coragem de falar por Deus. Os irmãos creem nisso ou não? Tem um irmão aqui de Sapé, eu não vou falar o nome dele para não constranger, ele está aqui. Eu fico muito feliz quando ele se levanta e vai lá profetizar lá na frente, compartilhar o sentimento dele. Já faz anos que se reúne na vida da igreja. Desde que eu cheguei aqui, nunca tinha visto o irmão compartilhar. Mas um dia ele tomou coragem, todo se tremendo. Irmão, estou me tremendo todinho aqui. Mas Deus usou ele. Eu saí edificado daquela reunião. Porque o que aquele irmão falou era o que eu estava precisando. Então, irmãos, não se menospreze. Você é importante. Você é importante. Você é importante. Deus quer nos usar. Senhor Jesus. Sabe o que Deus precisa? Eu anotei isso aqui muito rico. Muitos têm capacidade. Mas sabe qual é o problema? Não se dispõe. No nosso meio, tem muitos irmãos capazes, constituídos, gabarito, não só na esfera espiritual, mas humana, mas não se dispõe. Muitos têm capacidade, mas não se dispõem. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã, para cada um de nós. Deus não usa os capazes. Irmãos, Deus não usa os capazes. Sabe quem Deus usa? Os que se dispõem, ainda que sejam pessoas falhas. Você pode falhar muitas vezes, como Davi falhou, e outros homens de Deus falharam. Deus nunca disse que nós nunca iríamos falhar. Mas, irmãos, nós precisamos nos dispor para o Senhor. Se nós nos colocarmos à disposição do Senhor, Deus vai nos usar. Não adianta ter uma exímio capacidade, mas não se dispõe, não serve de nada. E aí aqui, outros têm capacidade, se dispõem para servir, mas aqui é um outro problema. Mas o foco dele é se autopromover. Esse ainda é pior daquele que é capaz e não se dispõe. Porque esse aí ele tem a capacidade, ele se dispõe, mas o foco dele não é a edificação. O objetivo dele não é edificar a igreja. O objetivo dele é se autopromover. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E possamos edificar a casa de Deus. Para servir, precisamos estar dispostos a pagar o preço. E muitas vezes passar por situações para que outro membro do corpo seja curado. E a edificação de Deus, ela ocorre coletivamente. Já estou concluindo, tá bom? Mateus 16, 18. Nós vamos ler apenas mais 2 porções. Oh, Senhor Jesus. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é muito significativo.
o Senhor falando do processo de edificação da igreja, como se daria. Mostrando que Pedro, ele seria uma pedra para essa edificação. E essas pedras, que somos cada um de nós, estamos sendo edificados sobre a rocha. E a rocha era Cristo. Senhor Jesus. E aqui ele fala que as portas do inferno no original, as portas do Hades, não prevalecerão contra a igreja edificada. O problema, irmãos, que eu tentando me edificar sozinho, as portas do Hades podem prevalecer contra mim e contra você. Mas sabe aquele ditado que diz que a união faz a força? Na esfera espiritual, quando estamos junto dos irmãos, a igreja está sendo edificada. E as portas do inferno jamais vão prevalecer contra nós. Porque estamos crescendo juntos. Estamos nos desenvolvendo juntos. Passa por situações, passa. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Cada um de nós somos uma porção de Cristo. A importância de se reunir é para que manifestemos a porção de Cristo em nós e mais a porção do Senhor em nosso meio. Por isso que em Mateus 18, é a última porção que nós vamos ler, 18, do 18 ao 20, gostaria que os irmãos lessem junto comigo esses aí. Mateus capítulo 18, versículos 18 a 20. Vamos ler? Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra, terá sido desligado. Só um minuto, antes de continuar a leitura. Esse versículo, ele fala aqui de ligardes. Está no plural. Então, isso significa que Deus se preocupa com o coletivo. Já no versículo 19, olha como ele começa. Em verdade também vos digo que, se dois entre vós, dois é mais do que um. E traz o aspecto de coletividade. Deus quer edificar a sua casa, Deus quer edificar a igreja. Dois entre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, que estais nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, sozinho, você buscando o Senhor sozinho, é só aquela pequena porção de Cristo que é você que está ali. Mas junto dos irmãos, além de somar a porção do outro irmão à sua, de Cristo que tem, o Senhor ainda está ali no meio. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Por isso que nós lemos aqueles versículos, né? Do 14 e 12. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para quê? Para a edificação da igreja. E o 26, seja tudo feito para a edificação. Então, irmãos, tudo o que fazemos, nós devemos fazer para a edificação. E que as pessoas, ao olharem para nós, nas reuniões da igreja, possa ver Cristo em nós. Possa ver Cristo andando no nosso meio, nas reuniões da igreja. Ou se o negócio não estiver muito bom, o clima não estiver muito bom na reunião, mas pelo menos eu, pelo menos você, precisamos manifestar Cristo para as pessoas. Talvez a pessoa entre lá na reunião da igreja, na sua localidade, e fala, nossa, mas eu não estou conseguindo ver o que eu vim ver aqui. Mas aquele ali, quando falou,
quando abriu a boca para falar, eu vi Cristo expresso nele. Então esse é o aspecto individual. Mas o bom é que em toda a reunião da igreja, todas as nossas reuniões, todos os membros, com um só foco, possam expressar o Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude a praticar tais palavras. Sabemos que para passar um encargo de uma conferência não é fácil, é um suprassumo do suprassumo do suprassumo, mas graças a Deus o alimento diário vem aí. E aí vai ter comida fresca para nós, entrarmos de cabeça nessa palavra, inclusive em 2 Coríntios, vai dar-se início ao 2 Coríntios, nas conferências regionais, e que o Senhor possa continuar se dispensando para esse único ministério que vai permanecer até a volta do Senhor, o ministério da nova aliança, o ministério do Espírito. Jesus é o Senhor. 11h12 agora, vamos compartilhar 10 minutinhos em pequenos grupos, e depois nós vamos abrir para alguns irmãos que tiverem o sentimento de compartilhar, tá bom? Vamos fazer pequenos grupos, 10 minutinhos, vamos ruminar essa palavra.